Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Vamos entrando aí. Foi mal, tive um probleminha técnico aqui para conectar, mas vai dar certo. Me falem quem está entrando, quem está escutando, quem me vê e me escuta bem, por favor. Só para a gente saber se o lag tá direitinho. A internet andou dando uns probleminhas hoje por aqui. Todo mundo me vendo e me escutando bem? Tudo certinho? Boa noite, Mônica, Fabiano, Amoglia, Betânia Ribeiro. Boa noite, gente. Vai ser uma live bem legal hoje. Tudo ok, né? Show de bola, galera. Por favor, para a gente entender melhor o público, de onde vocês falam, onde vocês estão e qual concurso vocês pretendem fazer e se tem algum concurso no final do ano, né? A gente tem algumas provas aí, tanto de delegado, né, Polícia Civil de São Paulo, como de magistratura, como de defensoria, Ministério Público, é que eu não tô, acho que Ministério Público também, né? A gente tem bastante coisa aí e tem que saber estudar para esse tipo de, digamos, de desafio, né? Às vezes tem gente que vai fazer só uma prova, tem o final do ano que é sempre mais tumultuado, né? E essa live vai mais ao encontro dessa ideia. Beleza? Show de bola, vamos abrir aqui a pauta. Pronto, vamos falar o que hoje? A gente vai falar de estudo regular, estudo de véspera e a conciliação tanto das provas, quando a gente tem provas em sequência, como também com as atividades final de ano, que é sempre muito difícil, tá bem? Otimizar o seu tempo da melhor maneira possível, essa é a ideia. Gente, qual é a diferença entre estudo regular e estudo de véspera? Vocês sempre estudam da mesma maneira ou tem alguma diferença? Me falem, participem comigo, eu quero conhecer um pouquinho. Qual a diferença entre o estudo regular e o estudo de véspera? A gente vai falar da conceitos de estudo primeiro, para depois adaptar eles à realidade que vai acontecer no final do ano, né? As provas nos dias 3 e 10 de dezembro. Qual a diferença entre estudo regular e estudo de véspera? Vamos abrir aqui as nossas... Aqui. Olha só, a gente tem MPSP, tem PGE Sergipe, que é em novembro, aí tem DPE Minas, DPE Espírito Santo, MP Paraná, MP Rio Grande do Sul, TJ Paraná e TJ Goiás. Todas essas provas são ou dia 3 ou dia 10 de dezembro, com exceção da PGE Sergipe. Tá? Anula de ofício está falando, estudo de véspera, eu não estudo assuntos novos. Tá? Então, dito isso, qual é em que momento entra o estudo de véspera? É quando sai o edital, ou seja, faltam mais ou menos 3 meses para a prova, ou é quando faltam poucas semanas para a prova, 2 a 3 semanas. Qual é o momento que a gente deve iniciar o estudo de véspera propriamente dito? Mudando de vida está falando, estudo regular a gente vê as novidades, enquanto o estudo de véspera foca-se no X da questão. É mais ou menos isso. Ocorre que muita gente tem a dificuldade. Quando a gente vai iniciar o estudo de véspera? O estudo de véspera ele se aplica quando tem várias provas em sequência. Como organizar eles nesse sentido? A gente vai ter dias 3 e 10 inúmeras provas, né? Então, muita gente vai fazer prova dia 3 e dia 10. A gente vai organizar o estudo de véspera da mesma maneira? Isso é um conceito de estudo que a gente traz no método ADN. Agora, dentro da assinatura, a gente vai utilizar muito isso
diferenciando a assinatura regular, o estudo regular, das retas finais, né? A gente tem algumas retas finais lançadas já, e vocês vão perceber, quando chegar nas 2, 3 últimas semanas, que a gente vai ter um estudo bem diferente, tanto do estudo como a gente iniciou a reta final, como do estudo da assinatura. Algumas pessoas falaram, acho que o Fabiano Amogli já está há um tempo com a gente, né, sendo aprovado, inclusive, já sabe qual é a noção de estudo de véspera que eu tento propor sempre. Estudo de véspera é aquele de 2 a 3 semanas antes da prova. Estudo de véspera também é somente para uma prova. Então, já dando um spoiler, você vai estudar de véspera para duas provas que você vai fazer em sequência dia 3 e dia 10 de dezembro? Não. Você vai estudar de véspera para a prova do dia 3 e depois vai ter uma semana de estudo de véspera para a prova do dia 10, seja ela qual for. Por quê? Porque tudo que a gente estuda muito perto da prova vai ficar mais fresco na sua memória. Muita gente acha que 3 meses é o estudo de véspera porque é a publicação do edital. E é aí que vai aquele momento de focar. Mas eu te digo tranquilamente que ninguém aguenta 3 meses de estudo de uma maneira ótima, de uma maneira otimizada. Ou seja, a maior parte do que ele está lendo, ele está absorvendo. Ninguém aguenta 3 meses, mas a gente aguenta 3 semanas. Tudo bem? Então, quando é um erro de muita gente, quando sai o edital, a pessoa para o estudo regular e começa a estudar somente para aquele edital. Na verdade, o que você deve fazer é você para o estudo regular, aliás, você continua o estudo regular, sendo que você elimina tudo o que tem de diferente ou algo que seja incompatível com aquele edital. Vocês estão me escutando, gente? Só que alguém falou mudo, me falem. Então, a gente não para o estudo regular, mas a gente elimina tudo que é incompatível com aquele edital. Exemplos. Você está estudando para delegado da Polícia Civil de São Paulo. Estudando para delegado da Polícia Civil de São Paulo. E aí, na prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo, direitos humanos impacta muito. Vão ser 10 questões de direitos humanos, 10 a 12 questões de direitos humanos. No seu estudo regular de delegado, você quase não estuda direitos humanos, ou você é uma das matérias para se estudar no final. Você vai colocar direitos humanos logo? Vai, porque você não estudar direitos humanos sem tendo o peso que ela tem na sua prova vai ser incompatível com o seu estudo. O exemplo contrário, no nosso, deixa eu ver aqui as matérias que tem na prova de São Paulo, que a gente tem a planilha aqui. Bem, a gente tem direitos humanos, tem administrativo, penal, constitucional, legislação penal, vai ter criminologia, 4 questões. Criminologia, tem gente que estuda no estudo regular, sendo que com 4 questões na sua prova, tendo 12 direitos humanos, o triplo, você vai estudar com a mesma ênfase? Claro que não. Você deixou de estudar direito penal, administrativo, constitucional, legislação penal, que você vinha estudando no regular, você deixou de seguir aquele estudo? Não. Não, você não deixa. Eu estava lendo o artigo 30 do Código Penal quando saiu o edital da Polícia Civil de São Paulo para delegado. Eu fui para o artigo 1º? Eu fui para outra matéria? Não, eu continuei no artigo 30.
Estava lendo o artigo 100 da Constituição Federal. Saiu o edital. Eu volto para o artigo 1º, eu paro de estudar constitucional, porque eu já sei muito bem, vou estudar outra matéria. Eu vou fazer o quê? Você vai continuar lendo. Facilite suas decisões. Constitucional vai cair muito pesado na prova da Polícia Civil de São Paulo. Você não precisa mudar o estudo dela, o estudo de penal, o estudo de legislação penal, o estudo de processo penal, administrativo. Nenhuma dessas 5 você vai precisar mudar, porque elas já estão no seu estudo regular. O que é que você vai mudar? Está estudando algo secundário que não vai cair tão bem? Faça as adaptações. Se vocês pararem para ver, nas nossas redes finais é isso que a gente faz. Porque o pessoal vai me perguntar, Alberto, poxa, eu já tenho uma base muito boa em constitucional, administrativo, penal, processo penal. Não vale a pena entrar nas outras matérias agora não, que eu não tenho uma base tão boa? Não agora. Agora você continua o estudo regular. Tanto é que os inícios das nossas redes finais são iniciando pelas matérias principais. Aí vocês vão ver que no meio delas, e mais ainda no fim, a gente vai para as secundárias. Uma outra maneira de vocês entenderem isso. Tenta pensar no seu estudo como um todo, não pensa somente naquela reta final. Há quanto tempo você já estuda penal, processo penal, quem estuda para delegado, tá dando exemplo de delegado, constitucional, administrativo? Se você já é um estudante de muito tempo, você está estudando há 2, 3 anos. Essas matérias, elas são mais dificilmente esquecidas por você. Mas direitos humanos é mais facilmente esquecida. Porque você não é habituado a estudar. Se você não estuda para a Polícia Civil de São Paulo especificamente, todo mundo sabe que já cobra mais. Se direitos humanos viessem com o mesmo peso de civil, de criminologia, 4 questões, a gente ia deixar direitos humanos igualmente para o final do estudo. Por que a gente coloca no começo? Porque são 10, 12 questões. Impacta muito. Então tudo isso tem que ser sopesado. Sopesado, tá certo? Tudo isso, mas o mais importante, quero que vocês coloquem em mente, estudo de véspera, aquele estudo de 3 semanas antes da prova, não é o de 3 meses. Muita gente confunde estudo de véspera com reta final, não tem nada a ver, tá? Eu prefiro chamar de reta final, porque é um nome mais facilmente compreensível. Sendo que reta final, no âmago da palavra, é justamente essas 2 a 3 semanas. É aquele período que, se você estiver descansado, você vai conseguir render o máximo possível, em todos os sentidos. Se você estuda 8 horas faltando 6 meses para a prova, e você estuda 8 horas faltando 6 dias para a prova, você concorda comigo que aquela fixação de conteúdo vai ser muito mais otimizada faltando 6 dias para a prova? Com certeza. Mas se você começa estudando 8 horas, quem garante que você vai ter aquele tempo e aquela disposição, aquela força de vontade, aquela energia para estudar mais perto da prova? Fatalmente vai acabar. Então eu quero que o seu ritmo de estudo cresça. Ele cresça. Ele se manter assim é interessante? Talvez, mas o mais interessante é ele crescer um pouco. Por quê? Porque tudo que você vir mais perto da prova, você vai lembrar mais facilmente. É até óbvio. Sendo que aí, eu imagino que tenha acontecido já com alguns de vocês. O pior período de estudo da pessoa, o período que ela fica mais nervosa, mais ansiosa, com a menor fixação, é justamente o período que antecede a prova. Porque ela planejou mal. Ou seja, no melhor período, no que ela poderia estar lembrando mais, ela está lembrando menos. Por isso que eu digo, galera, aí que há aquela filazinha, aí que há aquela inversão entre o pessoal que estuda menos, mais, de modo focado, de modo com produtividade, do que aquele pessoal que estuda muito, mas que não sabe organizar, não sabe otimizar o seu tempo de estudos, tá? Então, o primeiro aspecto e diferença de estudo regular, estudo de véspera é esse. Com relação à organização das matérias,
quando você inicia o estudo, quando saindo do edital, tá? Eu estou considerando o estudo regular, e o estudo regular, a qualquer momento que você esteja de estudo, por exemplo, a gente está lançando a assinatura agora, aí o pessoal diz, professor, eu já tenho uma certa base, de estudos, mas não estou passando em prova. Eu pergunto, tá, quantos pontos? Não, eu estou ali a 7, 8 pontos, eu tenho uma base, já li bastante. Adianta fazer a assinatura? Eu vou falar, adianta. Porque não importa o ponto que você esteja, se você recomeça a estudar aqueles assuntos mais batidos, aquilo ali nunca vai ser supérfluo, porque sempre está sendo cobrado. Uma das situações que eu fico mais chateado é quando uma prova é eminentemente letra de lei, uma prova das disciplinas principais, assim, eminentemente letra de lei. Constitucional só cai Constituição, penal só cai Código Penal, processo penal só cai o Código. Pouca doutrina na prova sendo cobrada, pouca jurisprudência, só cai a lei. Aí caiu a pessoa, poxa, mas não fui tão bem porque eu fui estudar, eu achei que já estava sabendo bem a lei, fui estudar mais a doutrina, achando que eu poderia me diferenciar. Porra, bicho, só vai estudar a doutrina quando você tiver muito fera na lei. Ou então, reformulando, só vai estudar a doutrina com mais afinco para se diferenciar quando você tiver muito fera. Porque, porra, é uma questão da Constituição, bicho. A Constituição, ela tá ali na sua frente, ela cai em constitucional, em penal, em processo penal, em civil, em processo civil, em administrativo, em tributário. Ela cai em tudo. É seu dever obrigatório, saber tudo da Constituição. Saber tudo. Às vezes o pessoal acha que eu sou repetitivo nas retas finais, na assinatura e tal. Porque a gente coloca, vai ler em constitucional, aí quando vai aparece em tributário. Aí aparece no ECA, porque tem os artigos. Aparece em eleitoral. E a pessoa, estudando eleitoral, ela lê artigos da Constituição. E ela repete a Constituição 4, 5, 6 vezes ali no ano. Por quê? Porque ela vai cair em prova e sempre vai surgir alguém dizendo, caraca, não lembrei, devia ter estudado mais. Não vai ter esse problema. Tá? Então, muito cuidado. E aí, vamos lá. Aí saiu o edital. Quais assuntos você... Ou seja, a gente está nesse período pós-edital ali, né? Tudo bem que começaram ali no início de setembro, saíram os editais. Mas como é que a gente vai organizar? Vai depender do seu nível. Se você está no nível... Assim, só concluindo. Aí você está num nível que não está 6, 7 pontos do corte. Vale a pena fazer a assinatura, vale a pena voltar. A qualquer momento. Por quê? Porque nada vai ser supérfluo. Agora, vamos supor que você está passando, você está ali faltando 1 ponto no corte. Falta 1 ponto. Vale a pena fazer a assinatura, o curso regular? O pessoal me chama de doido, né? Caraca, Roberto, está indo contra o seu curso? Não, simplesmente porque a gente sabe que algumas coisas são adequadas e outras não. Você está a 1 ponto. O seu jeito de estudar está bom. O seu jeito de estudar está bom. Senão você não estaria a 1 ponto. Você vai fazer o quê? Reta final. Por quê? Porque aí é uma organização, só para você não pensar, bem mais em conta. E aí essa reta final vai te ajudar a aparar arestas, que é o que você precisa. Você não precisa do curso regular. O seu jeito de estudar está bacana. Você precisa só aparar arestas. Ajustes pontuais. Tá bem? E aí, voltando para o edital. Se você estuda sozinho, tá? A gente tenta facilitar com os cursos, né? Os cronogramas e tudo mais. Mas você estuda sozinho. Por qual matéria você começa? Por quais assuntos você começa pós-edital? Saiu o edital. Estudando regular ainda, tá? Se você está num nível bom, comece por assuntos mais aprofundados ou leves, galera. Vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Você está no nível bom. E saiu o edital. Você vai continuar o seu estudo pegando assuntos mais aprofundados
ou assuntos mais superficiais das matérias principais? E aí, galera? O que é que vocês acham? Assuntos mais aprofundados. O estudo regular continua. O estudo regular continua, galera. E aí você tem que usar a sua, personalizar para a sua, o seu, digamos, a sua realidade. Se você está bem, olha o que eu falei, se você está bem, pra que você vai pegar coisa superficial? No estudo regular ainda. Quando é que você vai ver superficial? Olha, eu estou bem, então eu estou considerando bem, perto da prova, questões. Ou então vai estar resolvendo questões ao longo desse tempo aí, também vendo superficiais. Você continua estudando regular para pegar assuntos aprofundados, porque você está bem. E é aí que vai a diferença, vai tentar... Vocês já tentaram, falar em outras palavras, minha vida, vocês estão acompanhando. Mandem corações, vocês estão acompanhando. Vocês já tentaram estudar algo aprofundado em véspera de prova? Véspera, leia-se, 1 a 2 semanas antes da prova. Vocês já tentaram estudar algo aprofundado véspera de prova? Eu já tentei. Loucura, loucura. Loucura total. Por quê? Porque você vai começar a estudar algo mais aprofundado, você pensa, caraca, eu preciso ler isso. Eu preciso ler isso aprofundado. Por quê? Aprofundado, ele bota um monte de temas ali. Preciso ler isso, preciso ler isso. E aí vai ficar uma loucura o seu estudo de véspera. Lembra o que acontece no estudo de véspera? É quando seu cérebro vai estar mais propenso a lembrar. Ou seja, você vai estragar o seu estudo de véspera porque você organizou mal. Então, se você está bem, o momento de estudar coisas mais aprofundadas, se você não estudou no estudo regular, é logo pós publicação de edital. E aí você pode estudar assuntos mais aprofundados, pode estudar matérias secundárias, estudo regular, galera. Pós-edital, estudo regular. À medida que a prova vai se aproximando, vamos para o basicão. Vamos para o basicão. Por quê? No estudo regular você aprendeu bem aquilo ali, não ficou agoniado por causa da véspera de prova, e na véspera de prova você vai conseguir revisar a maior parte dos temas, seja por questões, seja por revisões rápidas, né? Quem é do nosso curso sabe que a gente tem aquelas revisões rápidas, seja por grifos, artigos mais cobrados, toda uma série de ferramentas que a gente oferece nas histórias, mas se você estuda sozinho, você consegue também na internet, para que você consiga revisar o máximo possível de conteúdo. E aí você já viu, estuda aquele matéria mais aprofundado, o assunto. Agora você vai revisar ele. É diferente você ver pela primeira vez ou tentar ver de forma super aprofundada. Agora é só um passando ali. Tá bem? Isso foi para quem já tem um bom nível de prova. Agora, para quem não tem, saiu o edital. Você vai continuar o estudo regular. Você vai ler assunto aprofundado ou leve? Eu acho que o lag tá grande, então eu não vou demorar muito. Acho que dá para deduzir, né? Leve, por quê? Pô, você não tá bem ainda, então você não tá captando, você não tá com base formada. Não tá com base formada. Continua o estudo regular. Assuntos básicos das matérias básicas, com algumas pinceladas secundárias com o tempo. Tudo bem? O tempo para revisão de quem tem um bom nível e de quem não tem é algo muito semelhante, 2 a 3 semanas. Porém, o que vai se revisar é diferente. O que tem uma boa base vai conseguir revisar bem mais conteúdo. Ele já tem mais facilidade, ele tem mais desenvoltura, ele vai fazer questões mais rápido. Tudo isso varia. Você não pode querer aplicar a sua rotina, você que é um estudante iniciante, um cara que já está experimentado. Ou você que é um estudante experimentado, aplicar a rotina de um iniciante. Tudo bem, sendo que tem que saber identificar cada momento. Então, para as provas dia 3 e dia 10, tenham em mente isso. Quem está estudando ainda está no estudo regular.
quem está seguindo as nossas retas finais ainda está no estudo regular. Faltando 2 a 3 semanas para a prova, a gente começa o estudo de véspera. Como é esse estudo de véspera, Roberto? Como eu devo me portar? Primeira coisa e mais importante. O estudo de véspera envolve necessariamente você estar descansado. Estudo de véspera envolve necessariamente você estar descansado. E aí você pode pensar, Roberto, mas é o momento que eu vou estudar mais. Aí que é importante, e aí é sugestão, tá? Você às vezes tirar férias, você às vezes tem uma folga ali acumulado de trabalho, pega ali para a última semana. Por quê? Porque você vai exigir mais do seu cérebro. Se você mantém a mesma rotina, fatalmente você vai cansar. Quando eu estudava, eu passei no meu primeiro concurso aos 20 anos, tomei posse aos 20 anos, lá no TRT do Rio. Dos meus 20 anos até os meus 28 anos, quando eu virei procurador da República, eu exerci 4 cargos, esse é o meu 4º cargo público. Dos 20 até os 28 anos, eu nunca tirei os 30 dias de férias. Tudo bem, a gente tinha recesso, ajudava, mas às vezes tinha plantão, tinha que cobrir, quem é servidor aqui sabe. Mas eu sempre utilizava 10 dias para lazer, 20 dias para vésperas de provas ao longo do ano. Sempre 10 dias para lazer. E aí tinha ali, às vezes, no final do ano, dias de lazer também, que eu viajava para ver minha família em João Pessoa. Então, que era o período do recesso. Mas sempre, galera, sempre 10 dias para lazer, 20 dias guardando para vésperas de prova. Sempre tentava marcar uma semana, às vezes foi uma prova muito importante, 2 semanas antes. Por quê? Porque eu sabia que eu ia me cansar. E a gente trabalhava atividade jurídica, né? Então você acaba, como oficial de justiça nem tanto, né? Mas como técnico, tanto do TRT como do MPU, era carga horária de 8 horas, normal, então cansava muito. Como é que ia ter tempo de estudar? Como é que ia ter disposição e energia? Então reservava para véspera da prova. Adalberto, mas eu não sei, eu preciso também ficar com minha família e tudo mais, tal. Correto, mas aí você tem que fazer as suas escolhas, né? Eu ficava com a minha família, tentava não mudar a minha rotina, porque o estudo, galera, ele faz parte da sua vida. O estudo faz parte da sua vida. Ele não é a parte. Vocês vão perceber que vocês estão muito próximos de passar em concurso quando qualquer tempo livre vocês direcionam para algum aspecto do estudo. O que acontecia comigo? Tava dirigindo trânsito aqui em Fortaleza. Já era horrível a época. Tinha um aplicativo que se chamava... Ele foi interrompido. Não sei por quê, porque era muito bom. Talvez é porque não tivesse... Estava monetizando. Se chamava Quiz STF, Quiz STJ. Eram 2 aplicativos. Simplesmente era um aplicativo que você lia, era um verbete da jurisprudência, e aí você marcava só certo e errado. E ele quando você marcava, ele dizia se estava certo ou errado e dizia qual era a explicação. Muitíssimo curta. Muitíssimo. Era o verbete, era 2 linhas, a explicação era 2 linhas. Você não precisava aprofundar nada. Mas eu estava lá no sinal. Aí eu abri o aplicativo, estava no sinal, parado. Tá parado. Aí abria um item. Gente, um item. Ou inquérito policial, não, lá, sei lá, qualquer coisa. Não me vem agora em mente, não. Marcava lá, certo e errado. Errei. Beleza, tá, o sinal abriu. Bora. Inclusive, a ideia das revisões rápidas aleatórias, quem é da assinatura sabe, a ideia das revisões rápidas aleatórias é exatamente essa. Foi inspirado nesse aplicativo. Porque é muito rápido. Você não perde tempo.
Todo dia tem a revisão rápida lá, né? Os 10 itens que você tem que ler sobre toda a matéria. Faz 10 itens, marca certo e errado bem rapidinho. Na outra página já tá a justificativa igualmente curta, igual ao item. Pra quê? Só pra lembrar. Só pra fazer o seu cérebro lembrar, buscar aquela informação e pronto, passou, tchau. Outra coisa, tomando banho. Eu fazia isso no Rio de Janeiro por causa da prova do MPU. Foi muito pouco tempo de estudo. Eu imprimi uns conceitos, principalmente doutrinários e tal, preguei atrás, com plágio atrás do box do banheiro. Eu ficava lá tomando banho e ficava vendo prazos, algumas coisas de prazo, tudo mais. Tomando banho. Não me incomodava em rigorosamente nada. Por isso que eu digo que a pessoa ela está próxima quando isso não a incomoda. Quando isso não a incomoda. Eu escutava no metrô, eu colocava tudo para um MP3, eu colocava aulas no MP3 e tal, tava lá no metrô, pessoal lá achando ruim, reclamando da vida e tal, tava lá com meu fonezinho no metrô, em pé, MP3, tá? Pra quem não é da época, MP3 é um aparelho dele, era menor, era um aparelho desse tamanhozinho assim, só cabia 8 megabytes, só cabia 8 megas. Certo? E eu simplesmente colocava lá o arquivo em áudio e ia lá escutando. Ah, Adalberto, mas desconcentrava não? Claro que desconcentrava. Mas tudo que entrasse era lucro. Olha a lógica. Tem gente que vai se preocupar. Poxa, não está sendo perfeito esse estudo. Óbvio que não estava. Mas o que entrasse era lucro. Se eu pegasse lá de tudo que eu pegasse lá as hipóteses de inexigibilidade da licitação e escutasse de novo, eu ia lembrar mais facilmente. Tudo isso é você colocar o estudo fazendo parte da sua vida. Fazendo dessa maneira, eu tinha tempo para minha família. Eu tinha tempo para os meus amigos. Eu não precisava interromper minha vida. Por quê? Conseguia gerenciar melhor o tempo. Você concorda que eu estudando, sei lá, 1 hora indo para o trabalho de metrô, estudava 1 hora ali, aquilo era equivalente, sei lá, a 20 minutos de um estudo normal. Pronto, agora eu tenho uns 20 minutos com a minha família, com os meus amigos, com minha namorada, minha esposa, meus filhos, se fosse o caso. Gerenciamento de tempo. O estudo não precisa ser perfeito. O feito é melhor que o perfeito. É claro que... Contanto que em determinados momentos, isso se chama responsabilidade, você estude decentemente. Então, por exemplo, eu tinha lá, se for contabilizar, aí, por exemplo, hora do trabalho lá, estava no atendimento ao público. Atendimento ao público, quem trabalha aqui no atendimento ao público, eu sempre gostei de atender ao público, era algo mais dinâmico. Então, no Rio, eu trabalhei 2 anos no atendimento ao público. As pessoas chegavam para ser atendidas, eu explicava lá o trabalho e tudo mais, aí saía. Aí tinha dias que era muito vago, que eram os chamados dias de prazo. Aliás, os que não eram dias de prazo, né? Os dias de prazo era muita gente. E aí ficava mais vago. O que é que eu fazia entre um atendimento e outro? Questões do que concurso. Questões do que concurso. Chegava um advogado para ser atendido. Eu, pois não, doutor. Abria lá o sistema e tal. Beleza, vamos procurar aqui o processo e tal. Explicava tudo mais, ele ia embora, voltava para a questão. Por que questões e por que não o vai de Mecum, galera? Vamos ver se vocês mandam essa. Vocês resolvem essa. Porque eu ficava fazendo questões e não lendo o vai de Mecum, que seria algo também super compreensível, considerando que é um tipo de estudo para vocês ficar mais bem qualificado no trabalho. Por que eu fazer questões e não vai de Mecum? Por que, galera? Porque entre 2 atendimentos... Boa. O Fábio Campos já há um tempo ele já segue, já sabe as respostas. O retorno para a questão é bem mais rápido. Imagina você está lendo o artigo de lei, tá? Aí você está lendo o artigo de lei, aí chegou um atendimento. Você está lendo o artigo, você parou no meio do artigo, você vai atender a pessoa. Quando você volta, você não volta para o meio do artigo. Né? Na aprendizagem, isso daí se chama penalidade por alternância cognitiva. PAC. Não é programa de aceleração de crescimento. É penalidade por alternância cognitiva. O que é isso?
A penalidade para alternância cognitiva é quando você fica recarregando contextos. Então eu tô aqui com vocês, tá? Tô lendo. Aí quando a gente começou a live, eu tava vendo o jogo do São Paulo, tá? O jogo do São Paulo. O jogo atrasou, acabou que não deu. Aí não deu pra ele acabar antes de começar a live. O meu cérebro estava alternando cognitivamente, ou seja, estava gastando mais energia. Se eu tô aqui conversando com vocês e a minha esposa aparece aqui na porta, eu posso até continuar conversando, senão eu vou gastar muito mais energia para conseguir lidar com os dois contextos. Então, toda vez que eu retorno, eu gasto muita energia. Quando eu retorno para uma atividade concentrada, eu gasto mais energia ainda. As questões, quando você está aqui fazendo a questão e tal, viu a questão e ia responder, aí chegou alguém. Aí você olha para a pessoa, fala lá o que ela precisa ouvir. Quando você volta, você vai gastar muita energia para voltar para aquele contexto? Não. Por quê? Porque você não precisa voltar 10 questões. Você estava naquela. As outras já estão fixadas. As outras já entraram na sua mente. Aquela não. Aí de repente você precisa voltar ao enunciado. Beleza, mas olha só. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, era só por isso que ela resolvia questões. Não, por outra coisa. Às vezes não estava com o computador, estava, sei lá, na internet, sistema e tudo mais. Tinha livro de questões. Eu levava um livro de questões para o trabalho. Ficava lá, estava lá do lado. Aí eu pegava o livro tinha comentários mais confiáveis, né? Às vezes uma matéria que eu tinha mais dúvidas e tudo mais. Ia lá pelo livro, chegou alguém, parei naquela questão e voltei. Quando eu voltei para o livro, voltei para a mesma questão. Ok? Mas eu não sei onde eu estava. Mais uma vez, alternei o contexto. Eu não sei onde eu estava na parte dos estudos. Era... Sim, no estudo diverso você tem que estar descansado. Da questão de reservar férias, né? E tudo mais. Se você puder, reserve. Se não, paciência. Lide com o que você tem. Não vai ficar se lamuriando, tá? Então eu reservava esse tempo. E aí eu estudava mais tempo perto da prova. Você tem que estar descansado, você tem que estar ciente que você vai gastar mais energia, vai ficar mais cansado. Vai ficar. Goiânia Conselho resume o mesmo problema da lei, tá? Um pouco menor porque a lei exige mais concentração, mas o problema mutatis mutandis é bem parecido. A questão não é tanto assim. Sobre o descanso, ainda sobre o descanso, eu bato muito nessa tecla, galera, muito mesmo. Então, quando você começar ali aquele estudo mais perto da prova, você não somente vai se preocupar com o estudo, você vai se preocupar com a prova. No domingo a gente vai ter uma aula sobre resolução de prova. Eu vou dar algumas dicas para vocês, algumas básicas, outras mais espertas, digamos assim, para vocês melhorarem o rendimento em prova. Prova de muita gente como fazer prova, muita gente mesmo. No domingo, 8h37, tá? A gente vai ter uma live sobre como melhorar o rendimento em prova, essa no YouTube, que eu vou mostrar a tela para vocês. Então, é difícil, mas vai. Sobre o descanso, vocês têm que pensar não somente naquele período antes da prova, como também na prova em si. Então você não vai considerar estudar que nem um maluco até sábado antes da prova. Você vai considerar estudar melhor, estudar mais até quarta, quinta, e ainda vai depender de cada um. Quarta, quinta, sexta no máximo. Eu consegui até sexta de manhã. Sexta à tarde. E detalhe, quando eu falo isso, não foi porque eu sempre fiz dessa maneira não, tá, gente? A gente vai aprendendo. Eu percebi que em uma determinada prova eu poderia ter ido muito melhor se eu tivesse estudado menos na véspera. Aí eu comecei a reduzir. Aí eu percebi que eu reduzindo, eu ia melhor. Aí eu comecei a manter a rotina. Uma coisa de adaptação da rotina, tá? Então, provas de final de ano, tema da live. A prova de final de ano, ela tem essa questão de ser... Final de ano a gente já está cansado naturalmente. Você tem 2 provas em 2 fins de semana seguidos, se for o caso, né? Depende das provas que você for fazer. Você já está cansado do ano, você já está cansado da rotina, porque já está no fim do pré-prova.
Ou seja, você tem várias possibilidades de estar cansado. Mas você tem que controlar tudo isso, porque chegar cansado na prova é o pior. Então eu digo de forma bem tranquila que se você estiver muito cansado, diminua muito o seu ritmo de estudos pré-prova. Muito. Se vocês pararem para ver o tema da live, é conciliação de estudos para as provas de final de ano. Não é como estudar mais para as provas de final de ano. Em nenhum momento eu disse para você estudar muito mais. Eu apenas disse que se você está perto da prova, a sua fixação vai ser melhor. Então, seria muito interessante você conseguir estudar mais. Mas às vezes não dá. Tá cansado. É melhor forçar e depois ver o que é que dá, ou não, é melhor não forçar. Principalmente, e aqui, por favor, gravem isso. Principalmente se você já tiver um bom nível. Principalmente se você já tiver um bom nível. Se tá cansado, não estuda perto da prova. Eu te garanto, você não vai esquecer o conteúdo. Você já tem um bom nível, aquilo já está meio que incorporado. Diminua a carga horária. Se você não tem um nível tão bom, tanto faz como tanto fez. Você fatalmente não passaria. Entendeu? Fatalmente não passaria. Agora, se você tem um bom nível, reduza se você está cansado. Reduza. Deixe o seu cérebro mais descansado. Para que você vai cansar mais ele se já está cansado? Você vai cansar o seu melhor jogador mais ainda. Não tente descansar ele para ver se ele rende mais. A sua prova é uma maratona de leitura ou é uma maratona de quem acerta mais questões? Se fosse uma maratona de leitura, você treinava o seu cérebro para ler mais. Mas não, ele precisa pensar. Ele não precisa ler. Ele precisa pensar. Se ele precisa pensar, dê as condições ideais, ou pelo menos muito próximas ideais para ele pensar. Ok, gente. Compreendido quanto a isso? Imagino que sim. Deixa eu ver aqui. Opa, acho que era isso, tá? Vou responder algumas dúvidas. Quero lembrar vocês que amanhã a gente tem mais uma live, dessa vez às 8 horas, que vai tratar de os 3 tipos de revisão estratégica, tá? Vamos falar de tipos de revisão amanhã. Revisão por questões, revisão rápida aleatória e revisão de véspera. Vamos falar desses 3 tipos. Vamos ter outro dia 29/9. Gerenciamento de tempo. Eu falei um pouquinho de gerenciamento de tempo aqui para você. A gente vai falar mais, sendo que dia 29/9 é às 6 e 7 na sexta-feira. E domingo a gente vai ter como aumentar seu rendimento em prova. Tudo bem? Lembrando que a live vai ficar salva. Quem é nosso aluno recebeu o e-mail hoje com preço super promocional para novas carreiras federais, defensorias, procuradorias. Aproveitem que esse preço vai mudar, tá bem? Para quem quer as assinaturas de magistratura, MP, delegado, tribunais, elas vão ser lançadas ou relançadas na segunda-feira, dia 2/10. Tudo bem, gente? É isso. Tirar algumas dúvidas de vocês. Perguntei de novo aqui, tá, gente? Pra gente não precisar subir tudo. Fabiano, compensa incluir questões de português no cronograma PCSB para conciliar com o PCSC? PCSC saiu o edital? Porque se saiu, eu não estou sabendo. PCSC edital. Aparentemente não, né? Contrato com banca é publicado. Edital já pode sair. Sim. Não saiu o edital? Não. A resposta é não. Tá bem? Bem simples. Tentem facilitar as suas decisões, galera. Facilitem as suas decisões. Quando sair o edital, vai ter 3 meses para vocês fazerem questões de português. Se liguem. Mais alguma dúvida?
Valeu, valeu, valeu. Então é isso, gente. É isso. Até amanhã, tá? 20 horas pra gente falar das revisões. Espero todos vocês. Valeu, hein? Tchau, tchau.